Bíblia de Estudo da Mulher, Atos, capítulo 8, o Evangelho em Samaria. Também Saulo consentiu na morte dele. Naquele dia, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria, exceto os apóstolos. Alguns homens piedosos foram sepultar Estevão e muito o prantearam. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os lançava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Descendo Filipe, à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. As multidões estavam atentas, unanimemente, às coisas que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele realizava. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os possuíam, clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Havia, porém, um homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria dizendo que era um grande personagem. Todos, desde o menor ao maior, lhe davam ouvidos dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado Grande Poder. Eles o seguiam porque desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, submetiam-se ao batismo tanto de homens como mulheres. Creu até mesmo Simão, o qual, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, em Jerusalém, sendo informados que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, impuseram-lhes as mãos e receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que pela imposição das mãos dos apóstolos o Espírito Santo era concedido, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder, para que qualquer sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: que teu dinheiro siga contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesse ministério, porque teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Simão respondeu: orai por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Filipe e o eunuco. O anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ele levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros, voltava de Jerusalém, onde tinha ido adorar. Assentado no seu carro, ele lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: acerca-te dele e fica junto deste carro. Correndo Filipe, ouviu que o homem lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse
e com ele se assentasse. O trecho da escritura que ele lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo, diante de seus tosqueadores, não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará sua geração? Porque sua vida é tirada da terra. O eunuco disse a Filipe: Rogo-te que me digas acerca de quem o profeta diz isto, dele mesmo ou de outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando por esta mesma escritura, lhe anunciou Jesus. Prosseguindo eles, chegaram a um lugar onde havia água. Então disse o eunuco: Eis água. Que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu-lhe: É lícito, se crês de todo o coração. Disse o eunuco: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco, e, jubiloso, prosseguiu sua viagem. Mas Filipe achou-se em Azoto e, viajando, anunciou o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia.